agora, que não consigo me ouvir. Meu nome é Gabriel, faço parte da comissão de organização do evento. Quero agradecer a presença de todos na semana de pós-graduação, na 10ª semana de pós-graduação em filosofia. E a gente vai dar abertura à mesa, né, do pessoal do PIBID, intitulada Filosofia e Vida no Contexto do Novo Ensino Médio, o caso da disciplina Projeto de Vida. No caso, vão se apresentar aqui o Luiz Felipe, o Chiaro Aymara, Jennifer Monteiro, Ana Carla Cardoso e Luiz Felipe Ribeiro. De mandar um breve resumo do que vai ser tratado aqui, e aí eu vou fazer uma leitura breve também, só para situar, e depois eu vou aos informes. Enfim, o resumo. Através da participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, este trabalho tem como finalidade apresentar o cenário instaurado nas escolas atualmente com a experiência docente no contexto do novo ensino médio a partir da presença dos alunos da graduação na instituição da rede pública, Colégio Estadual Professor Fernando Antônio Raja, visando expor a realidade enfrentada por professores no ensino de da filosofia e a conveniência direta com as novas disciplinas ofertadas. Busca-se analisar e discutir de forma crítica essa estrutura do currículo básico com base na vivência dos alunos a partir das de suas relações com diferentes turmas. Como funciona essa relação entre o ensino médio e o projeto de vida, a realidade da implementação, as atividades e propostas feitas pelo professor na sala de aula, a atuação dos pibidianos e dificuldades enfrentadas com a disciplina projeto de vida e a perspectiva dos alunos e professores sobre a situação. Cada participante da mesa vai ter 15 minutos para falar. Quando tiver faltando 5 minutos para o encerramento da fala, o nosso amigo Daniel vai avisar. E ao final de todas as falas a gente vai abrir um tempo para perguntas e respostas, ok? A primeira pessoa a falar é o Luiz Felipe do Carmo. Boa tarde, gente. Eu me chamo Felipe. Bom, para a gente começar a mesa, nós julgamos que seria interessante deixar claro o que seria o PIBID e o que seria o tema da nossa discussão, que é o novo ensino médio. Então eu vou, a partir do texto-fio da lei, pegar os parágrafos que mais impactam o dia a dia do professor-aluno. Tá dando para me ouvir aí de trás? Tá precisando. Que tristeza. Bom, o PIBID foi uma bolsa que teve início em 2017 no mandato Lula II, que tem como premissa fazer com que o discente, antes que ele complete sua formação, ele tenha contato com a sala de aula, sobretudo a escola pública, e que ele tivesse a oportunidade de assumir o papel de professor, para que ele tivesse mais experiência. Nós ingressamos no PIBID com esse intuito, numa época interessante, justamente por se tratar dessa reforma ou contra-reforma, que está mudando bastante a forma como o professor e o aluno se relacionam. Bem, nossa, eu odeio falar com o microfone. Se trata da lei de número 3.415, que é basicamente a efetuação da medida provisória que teve início com o Temer. A história do novo ensino médio, começa com o Temer, apesar de que em 2013 já havia se comentado a respeito de... 2013 não, 2013. A respeito de ter itinerários formativos na escola, mas não passou. O Temer fez uma medida provisória que em 2017 ela teve prosseguimento e decorreu no que a gente está vivendo hoje. Bom. Peraí. Bom, essa lei começa com no artigo 24 dela, diz respeito à carga horária mínima. Ela diz o seguinte, abre aspas:
A carga horária mínima deve ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, num prazo de 5 anos, de pelo menos 5 anos, a partir do dia 2/3/2017. A primeira mudança que a gente enxerga aqui é o caráter integral do novo ensino médio. O novo ensino médio ele visa que o ensino tenha caráter integral, principalmente por uma demanda de que isso traria, palavras do governo, Renan, pelo amor de Deus, sai esse comida muito. Ele traria um ensino melhor, mais intensivo. Continuando, tem 8 parágrafos que são mais interessantes para a gente do que no artigo 35. O primeiro parágrafo ele visa esclarecer como vai ser as matérias de arte, educação física, filosofia e sociologia no novo ensino médio. Elas perdem o caráter de disciplina, saindo do currículo, que é determinado pela BNCC. Esse artigo 35, inclusive, diz todo respeito à BNCC. E ele bota que essas disciplinas vão passar a ser estudos e práticas. Isso vai ser mais impactado nos itinerários formativos que eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas essas matérias deixam de ser disciplinas e o próximo parágrafo vai editar que as matérias obrigatórias a partir de agora no ensino médio são português, matemática e inglês. O terceiro parágrafo vai justificar o porquê do inglês e falar que as escolas podem optar por não ser só o inglês, mas também uma outra língua, de preferência o espanhol. O quarto parágrafo eu achei muito interessante, porque ele diz respeito ao currículo comum. O currículo comum antes do novo ensino médio, ele tinha 2.400 horas de currículo comum. E por mais que o ensino médio agora vai passar a ter mais horas, por ter caráter integral, o currículo comum vai ter só 1.800 horas agora. E são 600 horas de esvaziamento de matéria, porque isso vai ser substituído por itinerários formativos que têm caráter multidisciplinar, que muitas vezes são esvaziamento das matérias que a gente via antes. Elas... Enfim. O quinto parágrafo onde pela primeira vez a gente vê a citação do projeto de vida. Ele diz o seguinte: aqui. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioeconômicos. Bem, minha intenção aqui não é falar sobre o que é o projeto de vida, eu acho que isso vai ser muito amplamente debatido daqui para frente, mas é um ensino médio que visa não a formação acadêmica, mas construir trabalhadores. E não trabalhadores instruídos, trabalhadores alienados do seu próprio trabalho. E seguindo em frente nas leis, no artigo 4 dessa lei, não sei se essa terminologia está correta, não faço a menor ideia, mas começa-se a falar a respeito de como vai funcionar o ensino médio com os itinerários formativos. Basicamente, as escolas têm a opção de fornecer até 5 itinerários formativos, que são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e ensino técnico e profissionalizante. A lei diz que as escolas não são obrigadas a adotar esses 5 itinerários, elas podem optar por um, contanto que também tenha ensino técnico profissionalizante. Esse novo ensino médio visa ter caráter técnico além de integral. O que são os itinerários formativos? Eles visam
pegar aqueles estudos e práticas, as antigas disciplinas, e mesclá-las através de uma interdisciplinaridade e construir matérias novas que vão ajudar na vida daquele aluno. Alguns exemplos de itinerários que estão sendo aplicados e foram aplicados em Goiás foram os pioneiros. São Viagem a Numagaia, que é uma mescla de biologia e geografia. Temos Energia que nos move, uma matéria interdisciplinar entre física e química. Matematicidades. E esses itinerários formativos, eles não necessariamente, já que muitas escolas não têm professores cuja formação lhes permite fazer uma matéria interdisciplinar decente, as escolas têm a opção de fazer parcerias com instituições privadas, e a lei, como está escrito aqui, indicando às escolas com que tipo de instituições privadas ela deve fazer conchavos, ela diz que com, abre aspas, instituições, pessoas com notório saber e instituições com reconhecimento notório. Ou seja, se não me engano, a iFood está fazendo apostila para projeto de vida, o que é muito engraçado, na minha opinião. E é um esvaziamento do conhecimento, porque não necessariamente alguém tem que ter uma formação acadêmica, a capacidade de lecionar. Não, ela tem que seguir um material didático que é vazio. Bom, além disso, no PIBID, a gente teve contato com isso. Principalmente, a maioria do ensino médio não foi capaz de entrar em eficácia completa. Principalmente por estrutura, por verba e pela luta dos professores. E pela condição dos professores na área. A gente lá no Raja, alguns de nós tiveram contato com essa matéria do projeto de vida, outros tiveram com a matéria nova de sociologia. Qual era o nome, Raja? Organização Política e Administrativa Brasileira. Que no fim foram só matérias cujo professor olhava, ele falava, olha, o material didático disso aqui não faz sentido. Aí ele continuou lecionando o que ele tinha aptidão a fazer, que era falar de filosofia política. Foi a maneira que o professor encontrou de lecionar aquela matéria. Mas o fato desse material didático, não do material didático, mas desses itinerários formativos deverem ser feitos por professores cuja capacitação não nos permite fazer matérias interdisciplinares, acaba realmente sendo dando vazão a um ensino completamente neoliberal, que forma o cidadão neoliberal, porque ele passa de ver como útil, porque tem esse caráter de utilidade na sociedade que nós vivemos. O conhecimento, ele começa a só buscar o útil no colégio e formar cidadãos que se julgam empreendedores de si mesmos. E, bem, acho que o que eu tinha que falar é isso. Obrigado, Luiz Felipe. Foi uma ótima apresentação. Já dá pra gente começar a ficar indignado já agora. Mas calma, vem mais daqui pra frente. Como dizem, daqui pra frente é só daqui pra trás. Enfim, a próxima pessoa a se apresentar é o Thiago Armado. Pode começar, tá?
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Posso falar seu microfone? Pode. Não, falando não. Dando sequência no que acabou de ser introduzido aqui pelo Felipe, eu estou aqui para falar um pouco da realidade da implementação desse novo ensino médio na escola que conta com participantes do PIBID que compõem essa mesa, que é o Raja, lá em Campo Grande. Para começar, eu acho muito importante lembrar que das muitas características que foram citadas aqui, nenhuma delas contemplava a dicotomia que ia gerar com certeza do preparo do professor com essas novas mudanças estruturais que vinham para mudar tudo, junto com os itinerários formativos. Isso não foi levado em consideração. Isso deveria ter tido, na minha visão, pelo menos um diálogo com o corpo docente. Não houve, veio de cima para baixo, e não de quem está vivendo aquilo no dia a dia, para poder realmente ter o lugar de fala, a pessoa que trabalha aquilo, que está presente. E as pessoas que decidem isso não estão presentes, realmente. Então é possível afirmar que, na prática, a mudança ela não veio igual para todo mundo. Eu não estou querendo aqui nem dizer na questão da escola pública e da escola estadual. Dentro do próprio Estado, a gente vê essa mudança. Que existem já escolas com uma certa estrutura, com uma demanda de material didático, com uma estrutura presente, disponível, só que não existe uma capacitação conjunta. Existem hoje colégios que têm notebooks, têm o aparelho todo para dar uma introdução à robótica e várias áreas desse tipo, só que está sucateado o corpo docente. Ele, além de não ter tido reajuste, não estou nem falando de salarial, estou falando de incentivo mesmo, porque já são gerações aí que o professor ele não está sendo, acho que valorizado, não é nem a palavra, mas respeitado mesmo. Não está tendo o respeito que deveria ter, a autonomia que o professor deveria ter dentro da escola. E uma das partes mais importantes desse processo não foi levada em consideração, que as pessoas que estão lá, os professores, os coordenadores, o diretor, todo mundo que tem o seu papel dentro de uma escola, não foi sequer chamado para conversar sobre essa mudança. Essa mudança só veio, ela aconteceu e não teve como impedir, sabe? Ela simplesmente aconteceu numa canetada. Eu queria aqui dar um exemplo que a gente esteve presente durante as manhãs de quarta-feira na escola que a gente estava participando do PIBID, que toda manhã, antes de começar as aulas, naquele horário ali que os professores estão chegando na sala dos professores, estão guardando material no armário, estão se organizando para dar aula, tem aquela troca, né, dos professores, bom dia, como vai, aquele ambiente que para mim foi uma experiência muito boa entrar ali como estagiário, entender como é que são essas relações de professor com professor, todos os estereótipos ali, o professor de matemática mais sério, o professor mais descontraído. E tinha uma professora de química que ela sempre reclamava da mesma coisa. Como que ela dá aula há 10 anos no estado, ela com toda uma formação voltada para dar licenciatura em química, ela foi empurrada a ter que dar aula de vamos jogar. Simplesmente entrou, ela que estava disponível, ela está tendo que dar aula de vamos jogar. Vamos falar a verdade aqui, né? Essa matéria, tirando o fator abstrativo que é esse nome, né? Vamos jogar, pode ser qualquer coisa. Existe uma matéria real que está sendo prejudicada, que está com tempo a mais, que não está podendo ser explorada de certa forma. A rede estadual ela já sofria um déficit, porque o ideal seria pelo menos 2 aulas à tarde no ensino médio de complemento. Já não tem, algumas escolas podem, mas outras não. E agora aconteceu o contrário, ao invés de adicionarem, subtraírem, ainda botaram outra com um nome completamente abstrato, é a palavra. A conclusão foi que depois de um bimestre, nós frequentamos a sala dos professores, a professora decidiu que ela ia usar o tempo de vamos jogar para dar revisão para a prova dela de química. E ela decidiu isso e é isso, porque não, além de não ter um respaldo maior, né, das instâncias maiores, é uma professora que dá aula em vários colégios diferentes, ela tem a experiência da docência, não é aquela única sala de professores que ela está presente, são 3 ou 4. Então ela sabe, ela está presente, trabalhou, não tem como você chegar para ela dessa forma, agora você tem que dar aula de vamos jogar e esquece química, esquece sua formação, você não vai poder falar disso, você vai ter que falar sobre vamos jogar. E ela ficou usando para dar aula de revisão.
Na minha opinião, os professores eles acabam se vendo forçados a usar essa autonomia para poder trabalhar, porque é algo até para perder a sanidade. Você já está trabalhando num estado que é o Rio de Janeiro, que para ser professor já é difícil, num país que teve uma desvalorização do professor, e ainda assim você está tendo que dividir as coisas com o qual você estava preparado, tendo que se reinventar dentro da sua função, sendo que já não tem os incentivos que deveria. Fica difícil. Então, ela tomou aquela aula para dar revisão de química e é isso. Especificamente, agora tratando da filosofia, em foco no conteúdo de filosofia que nós tivemos contato, durante o meu ingresso no programa eu tive contato com 3 turmas de primeiro ano do ensino médio e uma de segundo ano. Essas 3 turmas de primeiro ano eram de filosofia, a do segundo ano era de projeto de vida, eu vou falar daqui a pouco um pouco dela. O conteúdo proposto, de acordo com as competências específicas da BNCC no primeiro ano do ensino médio, eles têm o objetivo da matéria abranger uma análise dos processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos regionais, locais, nacional e mundial. A intenção do curso de filosofia para esse primeiro ano do ensino médio seria que, com o conteúdo trabalhado, esses alunos, a partir disso, gerariam em si um questionamento geral sobre esses processos políticos e sociais, e a partir desse pensamento eles assumiriam uma postura crítica, de pensamento fora da... pensar além de si, entender que ele está inserido dentro de uma sociedade, que essa sociedade tem normas, e que a partir dessas normas um grupo decide essas coisas, as coisas econômicas, as coisas sociais. É filosofia também, mas acaba sendo um pouco mais sociologia, certos pontos desse. Se parar para pensar bem, é bastante sociologia. Dentro do próprio currículo de filosofia, que já teve um tempo a menos nesse novo formato em algumas escolas, dentro do conteúdo indicado, já tem uma mistura de matérias, então fica bastante defasada a função do professor de saber o que trabalhar, porque ele está tendo uma limitação dos tempos, está tendo uma limitação dentro da própria matéria, e ainda dentro da matéria existem os objetivos que talvez não casem com quem deveria casar, que seria, aqui no caso da BNCC, a apresentação dos primeiros pensamentos filósofos e da formação do pensamento. Só que junto com isso, como pensa a sociedade capitalista? É muito difícil você trabalhar isso numa turma de primeiro ano de ensino médio. Muito difícil mesmo, não é no colégio estadual. Se seguir à risca as competências da BNCC, mais para frente no ano, no segundo bimestre, teria que trabalhar o reconhecimento e o combate às formas de desigualdade e violência. Isso eu achei muito interessante, trazer essa percepção com o pé na realidade, sabe? A filosofia como prática. Entender o que você está fazendo na filosofia, entender que essas segregações enraizadas que a gente convive, nasceu nelas e quando percebe elas, é filosofia, isso. Mesmo que você não faça a reflexão sozinho, você escutou, eu sempre repito isso, filosofia não é difícil, você consegue 2 minutos parar para pensar e você entende, o problema é continuar os outros minutos pensando. Manter aquela postura com você sempre é muito difícil. Mas você entender que isso é uma matéria, que isso não é só você surtando internamente, é um pensamento, existe estudo sobre isso. E aqui surgiu um pensamento, quando eu estava lendo isso, que é muito interessante, eu quis trazer. Que é como que pode uma matéria sugerir que você adote princípios éticos se a própria matéria ética em si é um objeto de estudo da filosofia. É difícil, né? Porque muitas vezes passa batido no ensino médio. Eu mesmo só fui ver ética na faculdade. Não tem um grande aprofundamento no ensino médio sobre autocontrole, consciência social, coisas do cunho ético. Dentro do ensino médio não tem. Então, assim, existe um pressuposto que o professor assume essa postura quase que infalível, né? Sou formado em filosofia, eu sou uma pessoa ética, pronto. É certo, isso é sinônimo, não tem um espaço para você trabalhar isso sobre a definição de ética, o que as pessoas acreditam em certo e errado. Tipo, afinal, o que é isso?
para seguir com o conteúdo formado. Acaba se tornando uma função do professor também buscar ali dentro do recomendado algo que ele possa trabalhar de acordo com o tema que tem que ser passado. Eu gostaria aqui de trazer um exemplo que a gente teve em sala, que foi com o meu supervisor. Ele passou um texto que falava sobre indústria cultural e como que as propagandas, as mídias, as redes sociais, elas influenciavam as nossas tomadas de decisões, influenciavam as pessoas no geral, esses termos que a gente tem escutado muito ultimamente, massa de manobra, reafirmação de opiniões, de influência, essas coisas. E eu acredito que isso se encaixou no sentido de conhecimento de como a sociedade capitalista pensa, de como funciona todo esse sistema. Mas também no sentido de entender que existem coisas programadas para te enganar, para roubar sua atenção, entender que temos que ter uma atenção redobrada com as coisas ao nosso redor. Um segundo olhar sobre tudo, pensar de fato sobre as coisas que estamos fazendo, e não só fazendo automático. Esse texto é muito importante, porque quando você entende, indústria cultural, existe isso daqui, tá aparecendo esse anúncio para mim porque eu tô falando muito dessa coisa, esse anúncio foi sugerido para mim. Mas não é só isso, tá? Isso foi sugerido para mim porque eu tava falando e o algoritmo me escutou. É porque existe alguém que está pagando para aquilo ser fomentado, para aparecer para você. Porque uma analogia muito boa que tem sido até bastante falada é que quando você não compra e quando você não vende, você é o produto. E só tem duas coisas que chamam os clientes de usuários, que são as redes sociais e as drogas. Então você é o produto dentro daquilo. Então a sua atenção vale, porque a sua atenção gera atenção em outras pessoas. E por aí vai. Para concluir a minha fala, eu queria falar um pouco sobre o projeto de vida, que foi a matéria que a gente teve contato com o segundo ano do ensino médio. Eu vou falar da proposta inicial, sobre o que seria a matéria projeto de vida no seu ideal e como foi na prática, quando eu participei. O que é projeto de vida? Projeto de vida é uma iniciativa cujo objetivo é criar uma ponte entre quem o aluno é e quem ele quer ser. Por meio desse planejamento, o aluno ganha uma melhor compreensão sobre os interesses profissionais, sociais e pessoais que compõem a sua personalidade. Minha interpretação pessoal é que isso é uma propaganda de meritocracia. E que é até interessante essa proposta de trazer uma matéria dedicada somente para parar e pensar sobre as questões da vida. O que eu quero ser, coisas que eu quero me tornar, o que eu gosto de fazer. Podemos até interpretar como elogio, de certa forma, destinarem os formandos em filosofia dessa matéria. Existe um estigma ali que as pessoas formadas em filosofia são bem resolvidas. O que não é muito por aí, né? Porque geralmente quem está fazendo filosofia está procurando resposta, não está querendo dar respostas para ninguém. Mas a respeito da matéria, fica difícil definir um conteúdo. Primeiro porque o projeto de vida não reprova. E todo o rendimento que você tiver nessa matéria só serve para somar ponto em outra matéria. Então é uma matéria assim, muito difícil ter aquele comprometimento do aluno de 13, 14 anos ou até o terceiro ano de querer realmente participar, de gostar de estar ali. O único incentivo é somar meio ponto em física que ele foi mal, em química que ele foi mal. Acaba sendo um tempo livre para aqueles que não procuram. Na turma que a gente teve contato, eram uns 40 alunos, né? Tinha uns 20 que iam, que gostavam. E o próprio supervisor nosso, ele falava que não sei como é que vem tanta gente pra casa. Tá todo mundo lá no pátio, queria jogar bola, não sei o que eles estão fazendo aqui, sabe? E curiosamente, na escola em que eu estava, esses alunos do segundo ano eram bastante participativos. Foi uma troca assim, muito positiva. Uma das atividades que fizemos, eles colaboraram legal. Teve uma troca e era sobre os versos áureos pitagóricos, né? Que na minha cabeça casa tudo com projeto de vida. Mas esses alunos iriam ganhar no máximo meio ponto e ainda assim quiseram participar. Isso mostra que às vezes, só às vezes, a não obrigação pode gerar um interesse, porque o aluno ele já teria que estar ali. Ele vai ter esse tempo livre, mas ele vai entrar numa aula depois, ele não vai poder ir embora. Então, tipo, porra, não que eles tiveram esse pensamento, por que eu não vou na aula? Eles só foram. Mas talvez se fosse uma pressão assim, nossa, projeto de vida valendo 10, tem que ler um texto, tem que fazer uma prova, talvez eles não iriam, sabe? Mesmo esses 20, metade já não foi, mas mesmo esses 20 não iriam. Então, às vezes, essa não pressão
estimulou eles. Pô, projeto de vida, o que é isso? Vamos lá fazer essa aula. Tem lá 3 estagiários aleatórios acompanhando meu professor, vamos ver o que está sendo dito lá. E foi legal, e eles gostaram, eles participaram. E para finalizar mesmo, eu gostaria de usar uma frase que eu gosto, que é um projeto de vida, ele começa de manhã e termina de noite, né? Ele continua ou não no dia seguinte. Obrigado, gente. Obrigado, Chiaro, pela fala. Muito bom. A próxima pessoa a falar é a Jennifer Monteiro. Pode começar a sua fala. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos. Essa necessidade da gente trazer uma mesa do PIBID surgiu em reuniões semanais que a gente fazia, porque a gente sabe que muitas pessoas saem da graduação, ingressam direto no mestrado e no doutorado e não passam pelo ensino médio. E a gente está sofrendo um problema muito grande no ensino médio com esses itinerários formativos e essas implementações de matérias chamadas Vamos Jogar, matérias de organização e administração política do Brasil, que não tem nada oferecendo. E eu vou partir do ponto das ações dos professores e da decisão, principalmente no que a gente experienciou com o nosso supervisor Eric. E depois que a gente teve contato com as ementas que já vieram pré-estabelecidas para a gente, que a gente viu que o que eles estavam chamando de interdisciplinaridade, na verdade é o esvaziamento do conteúdo, quando eles juntaram filosofia, sociologia e história como sendo uma única área. E quando a gente foi tentar separar o que seria filosofia, a gente nem sequer achou a filosofia dentro daqueles materiais didáticos. Então, a gente viu diariamente os problemas que os docentes estão enfrentando, porque a gente sabe que a rede pública de ensino ela tem um detrimento há muito tempo. E com essa reforma do novo ensino médio, a situação piorou de vez. E os professores eles sequer sabiam o que era esse novo ensino médio. E, para além disso, nem os alunos que estão presentes o dia inteiro na escola, normalmente, eles não sabem o que é esse novo ensino médio. Então, é uma alienação gigante por parte dos professores e dos alunos. E uma das problemáticas que a gente achou foi a questão deles simplesmente realocarem os professores que são formados em outras áreas para dar esses itinerários formativos ou essas disciplinas novas que eles colocaram. E então foi basicamente eles jogaram os professores de um avião e deixaram eles caírem num campo de guerra, sem instrução nenhuma, só para estar lá. Então eles estavam botando profissionais que não tinham capacitação para dar matérias que não exigiam capacitação. Então é um problema gigante dentro da nossa rede de educação. E uma coisa que a gente achou também muito legal quando a gente estava atuando no PIBID é que as pessoas falam muito do PIBID como política de permanência na universidade, mas o PIBID ele pode ter um efeito contrário, de você entender que o que você está fazendo é um curso de licenciatura em filosofia. Então, quando a gente entra numa sala de aula, para a gente não precisar cair de paraquedas também numa sala de aula depois que se formar, tem pessoas que entendem que não é naquela área que elas querem atuar dentro da filosofia. Então, é uma cisão muito grande que a gente tem com o PIBID. A gente teve uma oportunidade muito boa de atuar no Raja, que foi um colégio que o nosso professor supervisor, ele foi aluno e depois ele foi um dos primeiros alunos das turmas de filosofia que inauguraram o curso. Eu não lembro muito bem a data, mas a gente teve essa peculiaridade. E isso facilitou muito, porque ele já tinha contato com a escola, para além de professor, ele foi um aluno, ele entendia como funcionava o ensino médio de antigamente, e ele, como professor, ele se viu confuso dentro desse novo ensino médio. Então, teve o exemplo da professora de Química, mas o Eric mesmo, quando a gente entrou para conhecer a escola, ele falou que ele não sabia o que era o projeto de vida. Então, a gente estava perdido, o professor estava perdido, a escola estava perdida, porque eles tinham acabado de sair de uma greve, e foi uma confusão gigantesca.
E isso gerou uma consequência de muitos professores que estavam lá, eles acabaram desistindo de entregar o conteúdo que eles tinham que passar para os alunos. Então, é um déficit educacional muito grande, porque você tem professores que passam 4, 5 anos de uma graduação, aí chega na escola, eles vão pegar a ementa que eles têm que dar, ou a disciplina que eles têm que dar, e está completamente fora da área de formação deles, entende? E é muito triste você ver os professores abandonando as suas disciplinas e abandonando o processo educacional dos alunos, que em si já tem uma grande problemática. E a gente pode resumir isso ou exemplificar com a questão do Enem, que o currículo básico que eles apresentam não forma base nenhuma para os alunos fazerem o Enem. Então, a gente vai ter um problema de... Os alunos não sabem que existe uma universidade aqui. O Eric mesmo, ele falou pra gente que quando ele estava na escola, ele não sabia que a universidade rural era tão perto de Campo Grande, que ele tinha essa possibilidade de acessar a universidade. E quando a gente chegou nas escolas, que a gente foi se apresentar, e os alunos falaram que eles não sabiam que existia a rural aqui, a gente viu tudo se repetir. E a gente teve a oportunidade de levar uma perspectiva de vida para eles, para além daquilo que eles estavam preparando para a vida deles. Como o Lipe falou, eles estavam se preparando para entrar no mercado de trabalho, eles não estavam se preparando para ingressar numa universidade e ter um ensino superior. E é uma importância do PIBID muito grande. Eu queria ressaltar isso e agradecer. A experiência que a gente teve foi muito boa. O nosso coordenador, que foi o Francisco, com as reuniões semanais de suma importância, porque a gente podia trocar experiências, porque a gente agiu em trios. Então, a gente ouvia as outras pessoas que estavam pegando organização administrativa política do Brasil e a gente com um projeto de vida, e a gente viu que era basicamente a mesma coisa. Só estavam lá para cumprir horário, para os alunos entrarem numa sala de aula, olharem para o quadro e não saberem o que eles estão fazendo. E quando a gente pegou os tempos de filosofia, que a gente viu que eles estavam pedindo um conteúdo totalmente fora, a gente falou, tá, o que a gente vai fazer? E o Eric, por ele já ter esse contato com a escola, a gente teve uma abertura muito grande para trabalhar os conteúdos relacionados à Olimpíada Estadual de Filosofia, que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, que é a questão da liberdade, que fazer caça da liberdade, os versos de ouro dentro do projeto de vida. Então, quando você vê um professor se propondo a jogar aquilo tudo fora, porque não servia, para dar espaço para a gente que a gente começou no PIBID no primeiro período de filosofia, então a gente não sabia nem o que a gente estava fazendo em filosofia para a gente ir para uma sala de aula falar sobre filosofia para os alunos. Então, com o Eric, quando ele abriu essa porta para a gente entendeu que é uma contrapartida a tudo isso que eles estão impondo ao novo ensino médio, sabe? Eu queria falar também sobre um problema que a gente achou Foi uma professora de língua portuguesa, que ela estava conversando também com uma professora de química, em que os alunos, eles chegavam na sala de aula e quando elas passavam a matéria, que elas também utilizaram aquele tempo para fazer matérias delas mesmas, os alunos eles já estavam desinteressados tanto naquelas matérias, que eram de língua portuguesa, matemática, e eles começaram a não querer voltar para a sala de aula quando eles pegavam o projeto de vida, ou quando eles pegavam vamos jogar. E isso é uma problemática de muitos alunos começarem a faltar muito à escola, porque eles não vêem motivo em ir para a escola. E eu queria ressaltar que com essa questão de descartar o conteúdo pré-estabelecido, teve uma curiosidade que foi uma grande coincidência, que o Eric, ele, no meio desse processo, com o terceiro ano, ele resolveu passar Sartre e Adorno, porque a gente estava falando sobre uma questão de indústria cultural, liberdade e tal. E nesse mesmo Enem, que foi o Enem do ano passado, eles cobraram Sartre e Adorno. E quando os alunos chegaram falando para o Eric, agradecendo pelo que ele tinha feito, de jogar aquele conteúdo vazio, sem sentido nenhum, para estabelecer o conteúdo de filosofia que deveria ser passado para os alunos,
eles tiveram pelo menos uma noção de o que fazer na prova do Enem. E normalmente a gente não vê Sartre e Adorno no ensino médio, principalmente público. Muito mal a gente tem aulas de filosofia. Eu, por exemplo, fui ter filosofia no 3º ano do ensino médio, que eles já tinham implementado o novo ensino médio. Então, eu só fui entender quem era Sartre e Adorno quando eu bati na faculdade. E ver essa iniciativa partindo do Eric para com os alunos, porque ele entendeu essa necessidade e a importância dele afirmar a filosofia como algo muito mais complexo, algo muito mais complementar daquilo que eles estavam colocando no currículo, foi de suma importância para dar uma base para os alunos realizarem a prova, que é a porta de entrada para a universidade. E a gente fala também sobre o papel do professor, que ficou uma questão muito grande quando a gente fazia as reuniões semanais, sabe? Principalmente qual seria o papel do professor de filosofia. A gente entendeu que existem muitas formas de trabalhar dentro do ensino médio, principalmente porque envolve muitas variáveis. Envolve turmas que tiveram problemas no ensino fundamental, turmas que estão no 2º ano, mas tem alunos que ainda não conseguem ler. A gente tem turmas com alunos repetentes, a gente tem turma com alunos que eles já desistiram e eles só querem se formar, que eles não querem estar mais na escola. E a gente sabe que filosofia ela não tem uma popularidade tão grande assim dentro do ensino médio. Normalmente os alunos olham para a filosofia e falam: ai, que chatice, não quero assistir. Então, quando a gente começou a propor essas atividades diferentes para eles, a gente mudou a dinâmica de uma sala de aula, que foi algo que a gente conversou muito. Que a sala de aula ela vai para além daquele espaço físico, sabe? A sala de aula ela tem que acompanhar o aluno a partir do momento que ele saiu da escola, ele foi para casa, e a gente tem certeza de que ele vai voltar no dia seguinte porque ele quer voltar para aprender. E quando a gente conseguiu fazer isso dentro da filosofia, que estava com tempos reduzidos em alguma escola, tinha umas escolas também com relatos do pessoal da residência pedagógica que tinha aula de robótica, tem notebook, mas não tem conteúdo. Então, qual é o sentido daquela escola? Se a gente não tem conteúdo para passar para os alunos, eles vão para lá para ficar jogando o quê? PS4? Não faz sentido nenhum. E a gente vê os alunos querendo participar, os alunos engajados em fazer isso, é o que está rondando esse âmbito do papel do professor com a filosofia, do compromisso que a gente tem tanto no curso de licenciatura em filosofia, porque a gente está se formando para ser professor de filosofia, pessoal da graduação, e a gente tem que entender isso. E o PIBID, ele veio como essa cisão de a gente entender a realidade daquela escola, da gente entender o que está aguardando a gente quando a gente sair da faculdade. E eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Jennifer. A próxima pessoa a falar é a Ana Carla. Você pode começar. Boa tarde a todos. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui para o Gabriel, né, que propôs essa mesa para a gente, e para todo mundo da comissão da Semana de Pós-Graduação de Filosofia. Eu vou falar um pouco sobre a nossa atuação durante esse período que a gente estava no PIBID. Um ponto interessante é o que a Jennifer falou sobre o nosso professor supervisor, o Eric, que ele já estudou no colégio que nós estávamos, assim como ele estudou aqui na Rural, ele fez PIBID aqui na Rural. Então, quando a gente chega no PIBID, né, quando a gente começa, a gente encontra um certo acolhimento, assim. Então, o Eric, ele tinha um tratamento com a gente que não parecia que ele estava falando com alunos no primeiro período da faculdade. Então, essa familiaridade deu uma certa liberdade para a gente conseguir trabalhar e dialogar com o que o Eric estava fazendo, e assim ter mais acesso à forma que ele estava trabalhando. Quando a gente começou no programa, estava próximo da Olimpíada de Filosofia.
e o nosso coordenador, professor Francisco, ele sugeriu que a gente trabalhasse o tema da Olimpíada de Filosofia, que era o que eu vou fazer com essa tal liberdade. E esse tema, né, o Francisco ele trouxe para nossas reuniões, então a gente trabalhou bastante o que seria essa tal liberdade, e a ideia era levar isso para os alunos, para que eles pudessem refletir e ver o que eles entendiam também, né, do que é liberdade. E a gente teve a ideia de levar os alunos à Olimpíada, que infelizmente não conseguimos, né, mas a gente tinha ficado empolgado com essa ideia, mas das questões, dos problemas que a gente encontra, acho que principalmente na filosofia, é a não valorização disso que é a filosofia. Então, não só dos alunos nesse ponto, mas da direção da escola. Então, quando o Eric ele ia buscar alguma coisa, muitas vezes não tinha uma devolutiva muito boa ali da direção mesmo da escola, de se preocupar com a disciplina. Então, o Eric ele encontrou um jeito, né, conversando com a gente, ele tentou levar a Olimpíada aos alunos. E aí ele estipulou algumas perguntas que tinham a ver com a liberdade, então tinha o que é liberdade, o que os alunos, se os alunos se sentiam livres, ele colocou algumas perguntas e os alunos eles ficaram com esse tema para escolher uma das perguntas e elaborar um trabalho a partir dessas perguntas. Então, eles podiam fazer uma redação, podiam fazer uma poesia, um desenho. O Eric deu essa liberdade assim, deles escolherem o que eles iam fazer com o tema, com a pergunta que eles escolhessem. E a gente pôde ter contato com esse trabalho dos alunos. E eu acho que para todos nós, acho que eu posso falar isso por todos, como foi interessante, impactante a gente conseguir perceber o que os alunos estavam entregando mesmo, de um ponto de analisar aquilo. Então, tiveram coisas um pouco complicadas, né? O aluno jogou no Google, que é a liberdade, entrou no primeiro site, no primeiro blog que tinha, copiou tudo e entregou no trabalho. E eu lembro que teve um que eu li, e eu falei pro Eric, até a estrutura da forma que é esses blogzinhos, não era nem o ChatGPT, o ChatGPT é um pouco melhor elaborado. Era assim, aqueles blogzinhos, você joga no Google uma coisa, você abre o primeiro blog e tem tópico 1, uma perguntinha, um textinho respondendo. Outra perguntinha, um textinho respondendo. Então, tipo assim, nítido que era do Google. E tinha outros alunos que não, que entregaram uma poesia, desenhos. Teve um desenho específico que um aluno desenhou uma gaiola, um passarinho do lado de fora da gaiola, né? Mas o passarinho estava com uma corrente na pata dele que prendia ele na gaiola. E a gente ficou assim, meu Deus, esse aluno do primeiro ano trazendo esse desenho pra gente. E teve outro de uma aluna também que ela pegou a folha de ofício, né, dobrou assim no meio e dentro ela fez um poema e por fora, em volta assim de todo, como uma moldura na folha, ela colocou uma corrente que ia em volta de toda a folha e dentro da folha chegava na bonequinha, que eu acredito que era a representação dela mesma, e prendia aquela corrente, prendia ela mesma. Tiveram alunos contando suas experiências com a sua família, famílias conservadoras, cristãs, alunos colocando coisas de cunho religioso mesmo nos seus trabalhos. E essa foi uma questão que chegou em uma das nossas reuniões e surgiu aquela questão, como que a gente vai avaliar esse trabalho, né? Porque o Eric deu essa liberdade também para a gente estar avaliando mesmo o trabalho dos alunos e como que a gente avalia um trabalho que tem uma proposta subjetiva, né? Você pode escolher, você traz um poema, você traz uma redação, é algo que é seu, que foi colocado ali enquanto aluno. Então, como que o professor ele vai avaliar aquilo?
Então, a gente discutiu isso na reunião, e o Francisco, né, ele falou muito pra gente sobre conseguir perceber o empenho do aluno ao produzir aquele trabalho. Empenho no sentido dele se importar em elaborar aquele trabalho. Diferente do aluno que pegou o trabalho do Google, né, o aluno que fez um desenho, ele precisou pensar o que era liberdade para ele para produzir um desenho de um passarinho preso numa gaiola, mesmo estando fora da gaiola. Então, esse foi mais um dos pontos que a gente discutiu aí sobre a liberdade e sobre a prática, né? Então, a gente estava na semana, durante a semana, encontrando com os alunos, e nesses encontros com os alunos surgiam novas demandas a cada semana. E aí a gente estava nas reuniões discutindo isso, pensando como que a gente ia avaliar, como que a gente ia falar as coisas até para os alunos, ou discutindo situações, né, como o Chiaro citou da professora de Química, né, esse lugar também da sala dos professores também trouxe a gente para essa visão mais de professor, porque uma coisa que a gente escutou desde o começo, e foi algo que eu realmente ali, percebi que de fato é isso, é que a gente ainda não é professor, ainda falta um longo caminho pela frente, só que nós não somos mais alunos do ensino médio. Então, quando a gente atua no PIBID, a gente está ali no meio do caminho, né? Onde não tem mais como voltar para trás, mas tem como não ir mais para frente, né? Pode ter, como a Jennifer falou, esse caminho pode simplesmente não acontecer, você desistir ali da sala de aula. Mas eu acho que, apesar da gente encontrar algumas dificuldades, eu acho que o saldo foi positivo, né? A gente conseguir olhar para os alunos, se conectar muitas vezes com os alunos e pensar, cara, essa galera tá afim de conhecer coisas novas. E aí eu quero até falar novamente da experiência do Chiaro, que foi o grupo do Chiaro, a Jennifer e o Luiz, que falaram sobre os versos pitagóricos, e era uma turma, um trabalho que eles não tinham obrigação, eles não iam ganhar ponto com aquele trabalho específico. Eles propuseram um seminário nisso, com os alunos, e os alunos participaram. Obviamente não foram todos, porque era um trabalho livre, mas tiveram alunos que participaram, que se empenharam. E a troca, um ponto legal dessa troca, que o Chiaro citou em uma das nossas reuniões, é que o Eric, ele faz muitas provocações enquanto ele está dando a aula. Então, durante a aula dele, ele faz isso com os alunos, de provocar eles para pensarem sobre o que ele está falando. E quando eles apresentaram essa aula dos versos pitagóricos, eles também fizeram isso, né? O Chiara, a Jennifer e o Luiz. E quando os alunos foram apresentar esse trabalho, eles trouxeram essas mesmas provocações. Então, eles se viram ali, vendo que eles estavam fazendo uma diferença para os alunos. Então, a gente conseguiu captar alguma coisa nos alunos que tinha afinidade com isso que é a filosofia e com o que nós estávamos tentando fazer no meio de um cenário meio caótico. E uma experiência minha também foi no Dia da Mulher, que o Eric, ele pensou, tinha uma turma de projeto de vida na sexta-feira, que foi o Dia da Mulher, e o Eric pensou, não posso simplesmente deixar esse dia passar. E aí ele resolveu propor um debate. E assim, para mim, pessoalmente, foi impactante perceber o quanto que esses alunos, eles estão atentos às questões sociais. Por mais que a gente ache que, às vezes, cria-se um estereótipo que o adolescente ele não está nem aí, mas muitas vezes é o que nós estamos falando aqui, né? Esse tipo de grade, a forma que o nosso ensino está sendo lecionado, que às vezes desanima o estudante a ter o interesse pela disciplina que nós estamos apresentando.
E acho que isso não só na filosofia, como em outras disciplinas também. Então, ali o Eric ele propôs um debate com a turma sobre o que eles achavam que era o Dia da Mulher. E aí o Eric pôde explicar ali, de fato, o que era o dia, a motivação, porque muitos não sabiam. É o dia de enaltecer a mulher, de dar uma flor para a mulher. E quebrou isso e entramos num debate muito interessante sobre machismo e feminismo. Então, assim, tinham alunos que achavam que o feminismo ele é o oposto do machismo. Então, a gente teve a oportunidade de quebrar isso, de explicar que não é essa concepção. E aí vieram questões raciais, porque não tem como falar de machismo sem falar de racismo. Então, foi um debate, poder ver os alunos nesse lugar de respeito, debatendo uns com os outros, colocando suas ideias, respeitando tanto ao professor Eric, quanto a mim, que também estava participando do debate, e entre eles mesmos. Então, essa atuação, essa participação de poder trocar com os alunos foi muito gratificante. A gente vê que a gente estava fazendo alguma diferença no meio de uma bagunça que colocaram a gente, que foi esse novo ensino médio, que foi o projeto de vida. Bom, e é isso. Parabéns. A próxima pessoa a falar é o Luiz Felipe. Você pode começar. Bom, primeiramente, boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade aqui, novamente agradecendo, né, o professor Francisco, o Gabriel, pelas pessoas que estão organizando o evento. Então, muito se falou aqui sobre liberdade, né? E como a gente trabalhou esse conceito em sala de aula, que foi graças à Olimpíada de Filosofia do Rio de Janeiro, que eu, por passar pelo ensino médio, nunca tinha ouvido falar de uma Olimpíada de Filosofia. Então, quando eu soube que isso existia, assim, eu fiquei, poxa, existe? Como é que eu não sabia? Porque eu tive filosofia, mas não tão aprofundado no ensino médio. E quando eu descobri que tinha uma Olimpíada de Filosofia, foi bastante... me animou muito, também pelo curso, né? E nesse processo de PIB, de lecionar, né? De que a gente entrou no primeiro período e foi para uma sala de aula, que muitos ali até... é isso mesmo que eu quero. Eu também estava nesse meio, mas eu consegui entender, né, que o lugar que eu estou indo é o que está aí agora, é esse ensino médio. Pode mudar, mas ninguém sabe. Então, aí a gente trabalhou esse tema na turma de projeto de vida e com as Olimpíadas a gente aproveitou esse tema para fazer uma reflexão sobre o tema liberdade com os alunos. Então aqui eu vou fazer uma breve leitura de um texto que eu preparei sobre filosofia e vida nesse contexto. Então é o seguinte: nos últimos anos, muito tem se falado sobre liberdade. O assunto está em alta e invade as casas, atingindo a todas as pessoas, principalmente os jovens. Hoje em dia, as discussões sobre liberdade se colocam principalmente no contexto político, e devido ao esgarçamento da luta política dos últimos anos, vai transbordando para outras áreas da vida. Muito sobre a liberdade individual, liberdade restrita. E durante alguns momentos desse último governo, né, chegamos a ouvir ao ponto de clamar em liberdade para o cometimento de crimes. E dois problemas surgem aqui. O primeiro é o esvaziamento da palavra, seu desgaste até o ponto que ela não significaria mais nada. O outro é o uso da liberdade para reafirmar minha vontade sobre o outro. Se nos lembrarmos deste passado, não tão distante, perceberemos que, no âmbito político, quase sempre tínhamos a situação. Sempre que alguém colocava em uma situação onde a responsabilidade seria exigida de si, a pessoa então clamava sua liberdade. Ora, não existe liberdade sem responsabilidade. Na verdade, para colocar a questão onde ela se iniciou no campo político, é justamente o pleno entendimento da liberdade. Isso é, da liberdade amarrada pela responsabilidade, que faz as vias daquilo que chamamos de cidadania, o conjunto de direitos lastreados pelo direito do outro, e deveres que eu tenho para comigo mesmo e para com o outro. Trabalhar e discutir esse tema não é só uma questão educacional, como social, civilizacional. Vimos na Olimpíada de Filosofia o tema: o que fazer com essa tal liberdade?
um momento oportuno, né, que a gente usou para trabalhar a noção completa de liberdade juntos aos alunos. E é nesse momento, nesse contexto que a gente vive, né, muitas das pessoas, através das redes sociais também, usam esse meio que eu tenho liberdade, então posso falar o que eu quero, posso falar o que eu quiser. E dentro desse meio, eles cometem algum crime. Desse crime você tem responsabilidade pelo que você está dizendo. E aí é o que eu falei aqui, eles clamam pela sua liberdade. Olha, eu não tenho liberdade, mas aí você está atingindo o meio do outro, o meio de outras pessoas. Então, trabalhar sobre liberdade nessa turma de projetos de vida nos mostrou que a filosofia em si ela é tão mais importante do que essa disciplina. Porque essa disciplina está naquele meio e a filosofia está sendo desvalorizada. Porque tirar um tempo de filosofia para dar projeto de vida é algo meio ruim, meio errado, né? Porque a filosofia é tão importante para nós como pessoas, né? Que nos motiva não só a pensar, a refletir, a sair desse senso comum, né? Que muitas pessoas hoje estão muito em cima dele. É isso, né? Então, com essa oportunidade, colocamos em reflexão com os alunos, né? Fizemos eles refletir sobre pensar sobre a liberdade, ou até mesmo o cotidiano deles, na vida deles, o que eles consideram como liberdade, como a gente poderia fazer esse debate da liberdade. Então, mostrando como o ato da filosofia vai além dessa disciplina e como é importante a filosofia na vida das pessoas. O ato de refletir e pensar em romper com o senso comum promove pessoas melhores e, o mais importante, uma boa qualidade de ensino. Que é, nesse ponto aqui eu destaquei essa boa qualidade de ensino porque a gente, nas reuniões, debateu sobre liberdade, né? Usando Kant, a gente leu um pouquinho de Kant ali e falou sobre liberdade, nesse campo de liberdade individual, liberdade por fora, né? E foi isso, o ato de pensar em liberdade e responsabilidade no campo que exige um autoconhecimento e um entendimento que somos livres para escolher, ir agir, porém, entender que fazer escolhas que levem em consideração não apenas nossos próprios interesses, mas também o impacto de nossas ações sobre os outros e sobre o mundo ao nosso redor, levantando as questões como somos livres? Até que ponto somos livres? E é isso, a gente levantou esses pontos, né? Eu vou tecer alguns comentários aqui, eu até falei entre o meio do texto, sobre esse meio de liberdade, né? A Carlinha, a gente falou sobre um aluno, né, que fez um pássaro com uma gaiola e teve um laço preso nessa gaiola e eu consegui entender meio que nesse contexto aqui também que indicou um bom conceito do que o aluno estava pensando, né, do que a gente estava propondo para os alunos pensarem, né, e foi nesse meio, a gente trabalhou isso, a gente pensou em conjunto também sobre a liberdade, que é uma coisa muito importante. Às vezes a gente não exerce muito esse meio de pensar sobre a liberdade no nosso dia a dia, mas nas reuniões junto com as pessoas é um bom caminho, né? Então, exercer esse tipo de coisa é muito bom para a pessoa, para as pessoas, né? E dentro de sala de aula é o mais importante. Eu acredito que para uma boa educação existir, ela tem que ter filosofia. Sem filosofia não tem uma boa educação. Porque filosofia faz o seguinte, questionar diversos assuntos, sejam eles bons ou ruins, e problematizar alguns deles, né, que é o mais importante. Então, pensar nesse caminho de liberdade, trabalhar com as Olimpíadas, que era uma coisa que eu não conhecia, foi muito importante para mim também. No meio do ensino, também conhecer um professor que trabalhou na Rural, que estudou na Rural, no caso, está trabalhando no ensino médio, na escola onde ele estudou, que soube fazer meio que receber a gente de um jeito assim tão profissional, sabe? De um bom profissional, é algo que faz o ensino ser bom, ter uma qualidade boa, né? Então, quando o professor, assim, ele meio que sei lá, no dia a dia, meio que se diversificou, meio que pensou, né, para dar um determinado assunto numa disciplina de liberdade, colocar a filosofia nessa aula de projeto de vida, que algumas vezes falei sobre outros assuntos que não são tão relevantes assim, mostra como a filosofia tem que estar ali, a filosofia tem que estar no ensino médio, tem que estar na vida das pessoas, principalmente no ensino. Então é isso, né? Hoje a gente vê esse conceito que eu falei, né, de que as pessoas exercem essa liberdade e acham que se cometer algum crime vai estar fazendo a liberdade delas, e que mostra que essas pessoas não estão tão por dentro assim da filosofia.
né? Que é uma coisa tão importante, sim. Bom, esses assuntos assim que a gente trabalhou nessa disciplina de projeto de vida, que era uma disciplina também que eu não tive, e eu só fui ver no ensino novo, do ensino médio, que como os professores têm que meio que dar o máximo de si além do que está, né? Então, me mostrou como o ensino médio está bagunçado, né? E que me fez questionar alguns assuntos sobre é isso mesmo que eu quero, é isso que eu estou nesse caminho mesmo que eu quero, e mostrou que sim, é um caminho, sim. Se eu continuar nesse caminho, eu sei que eu vou ter dificuldades, como os professores têm dificuldades atualmente, só que eu tenho que arrumar jeito de passar por eles, né? Porque sem dificuldade não vai levar, não tem algum caminho, né? Então, essa oportunidade de estar aqui, de passar pelo PIBID foi muito importante para a minha vida, acredito que foi muito importante para dos outros também, então posso falar por eles. E é isso, né? Eu pensei bastante sobre esse tema aqui, que é um problema atual também, e como ele foi trabalhado na sala de aula. Eu percebi também que nas aulas de filosofia o professor trabalhou concepções cristãs de Agostinho, de Kant, que também nos ajudam a pensar nesse contexto, nesse tema, que também ajudam no coisa de pré-vestibular e outras coisas, que mostram que a filosofia não é um ato apenas de aprendizado, é um ato de conhecimento, né? É um ato de conhecimento, óbvio, mas como a Jennifer falou, vai além da sala de aula, que é uma coisa que você tem que ter na sua vida. Bom, é isso, gente. Obrigada, Felipe. Nossa, muita coisa para falar. A gente nem tem tempo, já dava para fechar aqui, hoje a gente só ficar até a noite, mas brincadeira, a gente tem outras mesas para ter mais tarde, né? Só que, primeiramente, eu quero agradecer pelas falas, talvez para alguns aqui, se não para todos, pode ter sido uma das primeiras vezes se apresentando em um evento, eles são alunos de graduação, né? E a minha área de pesquisa no momento está sendo educação e o meu orientador é o Francisco. Então, eu participei de algumas das reuniões. Eu já fui pibidiano na minha época de graduação e eu também participei da residência. E indo nas reuniões, tanto quando eu era da graduação, assim como indo agora pela pós e tal, para poder ouvir o que está acontecendo no ensino médio, já que o tema da minha dissertação tem relação direta com o ensino médio, né? Acabou que eu fui percebendo e conversando até mesmo com o Francisco, inclusive quero agradecê-lo por estar aqui ajudando todo mundo, me ajudou a estar ajudando os alunos, está lutando por esse trabalho dentro da universidade, porque esse é um curso de licenciatura, mas infelizmente a parte da licenciatura ainda fica muito para trás, então o Francisco está aí como um dos guerreiros que estão lutando por esse trabalho ser feito, né? Mas enfim, dentro das reuniões eu fui percebendo que era importante que eles fossem ouvidos, porque como a Jennifer começou a falar, né, a gente faz a graduação, alguns conseguem fazer o mestrado, aí menos ainda, desculpa, mas vão para o doutorado. Infelizmente isso acontece por questões principalmente financeiras, né? Nem todo mundo tem a opção de continuar. E aí muitos migram quando conseguem para trabalhar na universidade direto, mas uma galera já sai da graduação direto para o ensino médio. E vai muito cru. Eu sei que a gente tem aqui os estágios, mas aí a gente vai ter que abrir uma super discussão sobre se os estágios são suficientes para ter uma experiência parecida com o que se tem no PIBID na residência. O que eu quero dizer é que essa mesa aqui, ela vem com conteúdo muito forte. Eu sei que eles são alunos de graduação, mas nós não podemos subestimá-los. Eles têm muita coisa para poder falar para a gente sobre um trabalho que muitos de nós vamos exercer, né? Saindo daqui, talvez muitos de nós já vai pisar no ensino médio e sem muita noção do que está acontecendo, principalmente nesse novo ensino médio, né? Então, a ideia de fazer essa mesa acontecer foi para que vocês pudessem perguntar. Essa é uma oportunidade única
de vocês poderem perguntar o que está acontecendo lá e o bagulho tá doido. Quando eu estava na residência, eu fiz o PIBID, aí quando eu fui para a residência, a gente já começou com a implementação do novo ensino médio. Eu trabalhei no mesmo colégio que eles e com o mesmo professor orientador, o Eric. E foi no início da implementação, então a gente também não sabia o que estava acontecendo. E a gente chegou a ter algumas reuniões com o pessoal responsável da escola para tentar entender, mas cada vez que se falava, mais confuso parecia. O Francisco, na luta de tentar entender o que estava acontecendo, ele falou, vamos analisar o material didático para ver o que tem. E a gente leu e ficou ainda mais confuso. E é uma pena, para não dizer outras coisas. É muito triste como a filosofia tem sido tratada, como a educação no país tem sido tratada. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas esse momento não é meu. Eu só queria falar sobre as implicações que levaram a essa mesa e fazer uma valorização a esse trabalho que eles estão dando sangue, dando a vida, né, para estar lá. E não é fácil, eu falo do lugar de alguém que já esteve. Mas, enfim, aproveitem esse momento para perguntarem o que vocês quiserem perguntar. Nem sempre vocês vão ter essa oportunidade, né? Aproveitem enquanto eles têm um pouco de sanidade ainda. Acabaram de sair, né? Fechou já, acabaram de sair do PIBID, então estão frescos aí, em carne viva. Então, por favor, vamos abrir a parte das perguntas e vocês podem perguntar. Eu tenho um monte de perguntas, então eu posso começar. Oi, Francisco, agora a coisa fica boa. Na verdade, é só um comentário. Primeiro, adorei a mesa, foi muito boa, muito bom ouvir vocês falarem sobre a experiência, né, e refletirem sobre a experiência. Mas eu queria ressaltar algumas coisas, não sei se é bem uma pergunta, né? Destacar algumas coisas que apareceram reiteradamente nas falas, né? Em primeiro lugar, na avaliação do novo ensino médio, um diagnóstico muito importante, que eu acho que crítico, muito importante, e claramente apareceu na fala de vocês, que é a situação do professor, que é formado para dar uma matéria, uma disciplina, capacitado para dar aquela disciplina, e quando esse novo ensino médio chega, ele é deslocado para inventar, para improvisar alguma coisa numa disciplina que não tem conteúdo nenhum. Então é interessante porque a gente passou muito tempo criticando o que a gente chama de conteudismo, e que a educação, né, teria que estar mais próximo da vida, e o conteudismo afastava as pessoas da vida. E aí vem a Jennifer e fala o seguinte: olha, o aluno precisa querer voltar para a escola, querer voltar para a sala de aula. E o que o anima a voltar para a sala de aula e para a escola é o conteúdo. É o conteúdo ministrado de certa maneira, por alguém capacitado para dar aquele conteúdo. Não é um improviso, não é um jogar qualquer coisa de qualquer maneira. Não pode ser isso, né? Então, assim, um dos motivos, uma das justificativas do novo ensino médio partiu exatamente daí, da crítica ao chamado conteudismo. Vamos aproximar a escola da vida. Só que o que é uma sala de aula? Exatamente isso. O que é uma sala de aula? A pessoa não vai para uma sala de aula passar um tempo, né, fazendo qualquer coisa. Aquilo tem que ter significado, tem que apontar para algum lugar, tem que abrir um horizonte para além do imediatismo da vida. E essas disciplinas de nada, como projeto de vida, que é uma disciplina de nada. É uma disciplina que muitas vezes você pega o material didático, como a gente pegou, né, Gabriel? O que vinha era culto de celebridade. Como é que você faz para se tornar alguém famoso, para virar influencer? O que qualifica o influencer como tal? Por que você tem que invejar um influencer? Percebe? Então tudo isso está, como o Luiz Felipe falou, é meritocracia, no mau sentido, lido dessa maneira, com mero alcançar, né, uma certa fama típica de celebridade, né?
É uma coisa totalmente questionável. Então, isso é um aspecto que eu queria enfatizar. O outro aspecto é o que vocês falaram aqui, também, que apareceu em várias falas, que é a importância de você conversar sobre prática docente. O professor, quando se forma, e foi o meu caso, a gente faz a licenciatura e vai dar aula, e foi o caso de muitos de nós, a gente vai para a escola, para a sala de aula, e começa a ter uma atuação solitária. A gente não conversa sobre prática, não conversa sobre o que está fazendo ali, sobre como está fazendo, como está avaliando, como está procedendo. As reuniões em sala de professores não são permeáveis a isso. E muitas vezes numa escola é você sozinho para dar filosofia. Então você não tem nem com quem conversar sobre isso. Então essa dimensão de vocês poderem, num programa como esse, estar refletindo sobre elementos, dimensões da prática que envolvem a atuação do professor de filosofia e conversando isso periodicamente, refletindo juntos sobre isso, é muito importante para a formação e aponta um caminho necessário. Quer dizer, a gente precisa conversar sobre prática docente, a gente não avalia, enquanto professor, e eu estou me incluindo nisso, na universidade a gente conversa, avalia e reflete muito pouco sobre prática docente. Era uma fala assim, mas não era nem para pergunta, não. Jogou a bomba e correu. E saiu. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Boa tarde. Nessa questão que o Francisco comentou da prática docente, eu acho que eu também faço parte do PIBID, né, de outro grupo. Uma coisa muito interessante que eu acho que a gente está sendo privilegiado em conseguir avaliar é justamente estar participando de aulas na faculdade. Então a gente tem contato com vários professores, com várias dinâmicas de aprendizado. E com a escola, não sei se vocês tiveram também a oportunidade de ir em outras escolas ou ir para outras salas de outros professores. E qualquer um de vocês pode responder se eles quiserem, mas fazendo essa... Foi uma coisa, pelo menos, que eu e meu grupo reflete, conversa bastante, fazendo essa análise dos métodos, né, que você vê os professores aplicando e dando em sala de aula, que a gente aprende, com o que vocês perceberam do professor que vocês estão acompanhando. O que vocês levam assim, de aprendizado para o como, né, a prática realmente docente, o como ensinar? Eu sei que todo mundo aqui, né, pelo amor de Deus, primeiro período, mas vocês teriam alguma coisa a dizer sobre isso? Então, acho que a Carlinha ela falou bastante sobre isso quando ela disse das provocações que o Eric fez ao longo do nosso ingresso, né, durante as aulas. E a gente se espelhou de certa forma, né? Toda vez que ia no dia do filme, quando a gente foi fazer a pergunta para eles do que eles tinham entendido do filme, se eles se reconheciam naquele filme em específico, né? Que era um filme sobre um aluno do ensino médio. E mais do... Tem que ser maleável, né? Eu acho que o jogo de cintura assim, é imprescindível para o professor de ensino médio, ainda mais na rede pública, porque cada dia vai ser uma história diferente, essa aula vai ser atrapalhada por algum outro motivo. E você saber não perder o foco. Foi o que eu mais aprendi com o Eric, foi saber não perder o foco, porque tinha 40 alunos gritando para um lado e para o outro, e levantando, e hoje o colégio vai dar dinheiro pra gente, a gente tem que se inscrever aqui porque vai acabar a vaga, e mesmo assim, saber dar um exemplo, perguntar para o aluno X, aquele que é mais barulhento. E aí, entendeu? Leu o texto, colou no caderno? Beleza. E a partir daí, absorver mesmo, é repetitivo até essa palavra, né? Mas absorver isso, essa capacidade de, a partir da situação nova, você não perder o seu foco inicial. Foi o que eu mais vi do Eric, sabe? Era um caos, e eu ficava nervoso, ficava ansioso, e ele também devia ficar com certeza, só que não demonstrava, sabe? Ele tentava e conseguir, que foi até através das nossas falas aqui a gente mostrou alguns exemplos. Mas eu mais, não sei se eu respondi direito, mas mais essa postura, sabe? Docente mesmo.
coisa que a gente ouviu também numa reunião, eu não lembro de quem citou, mas cada alma é uma aula. E o engraçado é que o Eric, ele sabia disso e ele preparava textinhos. Porque foi o que a Carlinha falou, a gente está na posição de pessoas que estão na graduação para serem professores de filosofia, mas não são professores de filosofia, são alunos e não são alunos. Então a gente fica nesse, o que a gente é? E o Eric, ele sabia que tinha essas inúmeras variáveis. Por exemplo, uma aula que a gente pega de 4 horas seguidas de um conteúdo, é impossível fazer isso na mesma pegada dentro de um ensino médio, porque os alunos bate 30 minutos, nem 30, bate 20 minutos de aula e já dispersaram. Então, eu acho que o que mais captou é porque, tipo assim, o Eric, ele sabia trazer as coisas que os alunos estavam experienciando fora da escola para dentro da matéria dele. Então, a gente conseguiu ver esse jogo de cintura que o Eric fez de uma forma muito sucinta, com exemplos que pareciam extremamente simples, mas a gente conseguia levar a discussão para outro nível. Tipo, ele perguntava o que vocês acham que é o amor dentro de uma questão. E os alunos começaram a levantar um monte de coisa que a gente entrava em conceito filosófico que a gente vai ver lá na frente do curso. E a gente não sabia responder porque a gente estava no segundo período. Então a gente ficava, o que a gente responde para eles? E eu acho que essa questão da gente ver os professores que a gente tem dentro da universidade, a gente vê os professores de outras matérias dentro da escola e o professor que a gente estava acompanhando, deu várias formas do que a gente pode ser dentro de uma prática de professor, o que a gente não quer ser na prática do professor e o que dá para a gente desconstruir nesse tempo no processo educacional. Então, eu acho que é isso. Pode falar, professora. Bom, primeiro quero agradecer, gostei muito da mesa. É muito importante a gente ter uma mesa dessas, né? Na semana da pós, vocês poderem falar da experiência de vocês, né? Das dificuldades, dos desafios, enfim, muito importante mesmo esse registro. Eu não sei se eu tenho exatamente uma questão, não, eu tenho um comentário a fazer, mais do que uma questão, porque vocês falaram todos, né, sobre as dificuldades, né, do ensino, do novo ensino médio, dificuldades de colégio, enfim. Mas vocês também falaram com grande empolgação, né, pelo que eu pude perceber, dessa experiência, né, que apesar de todas essas dificuldades, vocês souberam buscar caminhos, né, e isso é empolgante demais, né, da gente ver em vocês. Muito gratificante. Acho que é um pouco o que a Jennifer falou. É um marco, né? Porque diante dessas dificuldades todas, vocês poderiam ter se dado conta que, putz, não vai rolar, né? Mas não, pelo contrário, pelo que eu senti na fala de vocês, né? Aconteceu o contrário, né? Vocês enfrentaram isso, buscaram caminhos e parece que ficaram bastante satisfeitos, né? Com o trabalho que foi desenvolvido. Então, achei muito bacana isso, de ver de saber dessa experiência, né? De ter esse relato de vocês. Eu escrevi um monte de páginas aqui de perguntas, de coisas que eu queria comentar, mas vocês se salvaram por causa do horário. Mas eu vou perturbar vocês depois, pra gente conversar sobre isso. Por conta do horário, a gente vai ter que encerrar a mesa, infelizmente, né? Eu sei que devem ter surgido muitas perguntas, procurem eles, caçem eles, até debaixo da cama, vocês fiquem lá, manda zap, Instagram, porque vale a pena. Foi o que o Francisco já levantou essa questão sobre debater prática docente, né? Essa experiência do ensino médio, eu bato na tecla que é muito rica e é muito importante, até para não chegar lá no escuro, né? Chegar no olho, ser jogado de paraquedas, né? Cair de paraquedas lá. E o negócio babado é forte, hein? Mas, enfim, eu quero agradecer mais uma vez. Eu sei que não é fácil estar aqui, né? Eu já me apresentei algumas vezes e parece que eu tô calma, mas eu não estou.
Parece que eu tô tranquilo, mas eu não estou. Igual o Eric. A gente tá morrendo por dentro. Mas isso é uma coisa que vem com a experiência. Tá tudo bem, às vezes gaguejar, tá tudo bem, às vezes esquecer, tá tudo bem, às vezes você não conseguir falar tudo porque sua mente tá um furacão e você quer passar a mensagem, mas você não consegue, ninguém nasce sabendo, e a gente vai aprendendo com a prática. Então eu queria dizer que eu tô muito feliz e também, correndo risco de parecer um idoso, eu queria dizer que eu tô muito orgulhoso pelo trabalho feito, tanto no PIBID quanto feito aqui, e eu espero que o trabalho com educação, isso fica para todo mundo, mesmo que não seja a área de pesquisa de todo mundo aqui, que ele não seja deixado de lado. A nossa prática docente ela é importante, até mesmo se você for trabalhar na universidade, você vai ter que dar aula, você não vai ser só pesquisador. Existem professores que esquecem disso, né? Não esqueçam nunca que vocês são professores, a gente não pode esquecer que a gente é professor. Mas, enfim, é isso, eu agradeço por vocês estarem aqui, agradeço todo mundo que está aqui prestigiando e é isso.